Olá! É muito importante nós fazermos o exercício da fé, o uso da fé. A fé é necessária em todas as circunstâncias da nossa vida. Existe um ditado muito popular que diz assim: fé remove montanhas. Mas eu quero te chocar neste dia e dizer: fé não remove montanha. Como isso? Se uma pessoa tiver uma fé grande, se uma pessoa tiver uma fé enorme, não remove montanha? Exatamente. Fé não remove montanha. Vou dizer para você o que remove montanha. Em Marcos, no capítulo 11, no versículo 22, está escrito: Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. Existe uma diferença entre a pessoa dizer que tem fé no coração e ela fazer uso desta fé quando ela usa a palavra falada. Vamos ver na Bíblia a mulher que tinha um fluxo de sangue, que há 12 anos sofria com isso, que tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos e estava indo de mal a pior. Antes dela ser curada, vamos ver o que aconteceu? Primeiro, ela foi no meio daquela multidão, coisa que não lhe era permitida, porque uma mulher na situação como ela estava, ela era cerimonialmente impura, ela não deveria estar no meio da multidão, ela tinha que estar no isolamento. Ela enfrentou isso. Segundo lugar, ela, por estar 12 anos com essa hemorragia, que a Bíblia chama de fluxo de sangue, ela estava fraca, com certeza. Muita certeza absoluta que ela estava fraquíssima. 12 anos perdendo sangue não deve ser fácil. Eu me lembro que alguns anos atrás, Jesus ele me curou de úlcera gástrica e gastrite. E eu estava perdendo sangue do meu corpo. Eu não sabia por onde vinha o estancamento deste sangue, até que eu soube do que eu acabei de falar, que era úlcera gástrica e gastrite. E eu já, por algumas vezes, 2 vezes para ser bem exato, eu tive um mal súbito, por causa da fraqueza, faltando oxigenação no cérebro. 50% de glóbulos brancos, 50% de glóbulos vermelhos, ou seja, 50% apenas de sangue no corpo. Alguém pode dizer, isso é impossível. Realmente. Mas Deus queria mostrar o milagre dele na minha vida, como de fato ele mostrou. Através da minha fé, através de eu ter declarado isso na minha vida. Porque pelos médicos eu seria internado, eu seria submetido a uma cirurgia. E aí eu posso ter uma ideia do que esta mulher estava passando, 12 anos perdendo sangue. Muito fraca no meio da multidão, uma pessoa empurrava aqui, outra empurrava ali, porque todos queriam tocar em Jesus. Antes dela ser curada, olha o que aconteceu, ela disse, a Bíblia é muito clara, ela disse consigo mesma: se tão somente eu tocar em sua veste, serei curada. Preste atenção nesse detalhe.
antes dela ser curada, ela disse. O que ela acreditava, ela disse. No Salmo 116, no versículo 10, diz assim: cri, por isso falei. Isto é repetido no Novo Testamento. Cremos, por isso falamos. Olha só. Primeiro a fé, depois a palavra falada. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e 10, diz assim: a saber, se confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então eu posso afirmar categoricamente para você que fé somente não remove montanha, mas é a palavra dita com fé que remove montanha. É exatamente isto que Jesus está ensinando. Primeiro ele começa em Marcos 11, no versículo 22. Tenham fé em Deus. Primeira coisa, a fé. Segunda coisa, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Então primeiro eu creio, depois eu digo. A realização daquilo que se crê no coração está na palavra. É necessário você pronunciar, é necessário você declarar o que você tem fé. Então, se você crê no seu coração que Deus é poderoso para te salvar, para te libertar, para fazer você vencer as tentações, que Deus é poderoso para, através do sangue de Jesus Cristo, te trazer perto dele, pela fé em Jesus. Se você crê no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e você confessar isso, a Bíblia declara que você será salvo. Deus vai perdoar os seus pecados. E não para aí, porque Jesus disse que tudo será feito aquele que crê. É óbvio que esse tudo é tudo de acordo com a palavra de Deus. É claro que Deus não vai atender uma oração que seja contrária à sua palavra. Uma mulher que desejar o marido da outra, ela jamais deve fazer esta oração para que Deus dê aquele homem para ela. Pelo contrário, ela deve pedir perdão para Deus, porque isso é cobiçar. Um homem que deseja a mulher do próximo, jamais ele deve pedir isso para Deus, porque isso é contrário à palavra de Deus, é cobiça. Mas um jovem solteiro, uma jovem solteira que deseja se casar com uma jovem solteira, ou a jovem solteira com o jovem solteiro, creia, coloque no coração. De repente a restauração do filho, a libertação das drogas, de repente a restauração do casamento, de repente a bênção de Deus na vida financeira, que aí existe também a semeadura, é claro, é a fidelidade na provisão de Deus, quando a pessoa ela dizima, oferta, separa para Deus aquilo que é dele, é óbvio, e também ela confiar na provisão de Deus, porque a Bíblia diz que Deus multiplicará a sementeira. É a pessoa acreditar que mesmo que ela não tiver recursos financeiros, mas ela tiver fé na palavra de Deus, naquilo que Deus lhe prometeu. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus, Ele próprio, é tudo o que você precisa.
então Ele pode te abençoar. Que fique muito claro isso no seu coração. Fé não remove montanha, mas a palavra dita com fé, sim.